No Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, e no versículo 17, diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao versículo 20. Só a parte A do versículo 20, onde nós vemos a passagem do filho pródigo, quando ele fez uma escolha precipitada, e aquela escolha trouxe para ele um resultado negativo, onde ele pediu a herança, foi para um lugar distante, gastou tudo o que tinha, e ali em uma situação muito humilhante, em uma situação muito precária, ele recebeu de Deus a graça de Deus, a misericórdia de Deus manifestou-se na vida dele, trazendo para ele um despertamento. Conforme lemos o versículo 17, e caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E o versículo 20, ele levantou-se e foi ter com o seu pai. E a Bíblia mostra que o pai já o estava esperando, né? Já o estava aguardando, sabendo que ele iria voltar. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta passagem é a ação de Deus, é o agir de Deus na vida do filho pródigo, onde Deus causa nele um despertamento, um despertar da consciência, um acordar espiritual. E muitas das vezes nós estamos semelhante àquele filho pródigo. Estamos em uma situação difícil, estamos enfrentando alguma adversidade, estamos enfrentando problemas, e nós precisamos despertar. Despertar para quê? Para o que foi lido aqui agora há pouco, que é a esperança. Despertar para entender que a última palavra em nossas vidas é de Deus. Despertar para entender que maior do que a prova é Deus que está conosco. Louvado seja Deus. Despertar para não perder a esperança. Por maior que esteja a adversidade, por maior que esteja a luta, mas precisamos fazer como o filho pródigo, cair
em si, despertar, acordar do sono espiritual. Talvez a vida das irmãs esteja como a de Jonas. A Bíblia diz que o barco, o navio em que Jonas estava naufragando, estava a ponto de ser destruído, e Jonas estava dormindo. E o marinheiro foi onde Jonas e disse a ele: o que tens, dormente? Em outras palavras, acorda, Jonas, desperta, Jonas. Louvado seja Deus. Então Deus ele está falando conosco e está nos convocando para nós despertar, para nós cair em si. No capítulo 5, versículo 14 de Efésios, está escrito: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. Glória a Deus por isto. Deus, Ele quer que nós venhamos despertar, acordar, levantar a cabeça, começar a colocar em prática a palavra de Deus, começar a usar a arma que Ele nos deu para vencer qualquer tribulação, qualquer batalha. E as armas que temos, diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Às vezes a luta é forte, a tribulação está travada, a guerra está travada nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas Ele tem colocado em nossas vidas armas poderosas. Nós temos a oração. A oração é uma arma poderosíssima. Através da oração, Deus faz o impossível se tornar possível. Através da oração, Deus abre o mar. Através da oração, Deus fecha a boca do leão. Através da oração, Deus ressuscita Lázaro. Através da oração, Deus levanta o filho da viúva de Naim. Através da oração, Deus traz à existência aquilo que não existe. Louvado seja Deus. Então a primeira arma que Deus dá para nós nesse momento, nessa oportunidade, é a oração. Mas não é qualquer oração, é a oração com fé, é acreditar, é crer que Deus está no controle, que cedo ou tarde Ele vai agir, Ele vai se levantar, Ele vai mudar o quadro da história, Ele vai dar vitória, Ele vai glorificar o nome dEle, Ele vai abrir o mar. Se o mar não se abrir, passamos por cima das águas, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Deus. Então precisamos cair em si, precisamos acordar, despertar e saber, por maior que seja a nossa adversidade, mas o nosso Deus é maior. Glória a Deus. E a Bíblia diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Que nós venhamos cair em si, que nós venhamos acordar e colocar em prática a arma que Deus nos deu. Primeira arma, a oração. Segunda arma, a fé. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. A fé, acreditar, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não o outro. Olha a fé de Jó.
Jó acreditava na vitória dele. Estava difícil a situação de Jó. Talvez a situação das irmãs esteja difícil também. Talvez aos olhos humanos você estejamos enfrentando uma situação que aos nossos olhos é impossível de ser resolvida. É impossível de chegar à vitória. Mas quando colocamos em prática a oração, a fé, aleluia, glória a Deus, aleluia, glorificado seja Deus. O silêncio, como Ana, louvado seja o nome do Senhor. Observe que no capítulo 1, Ana estava só gemendo, só chorando, somente orando, só buscando em Deus a solução, a resposta. Palavra de Deus nesta hora. Silêncio, falar menos, orar mais. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Verdade é que tem situações que nós precisamos desabafar, que nós precisamos conversar com alguém, mas não é com todas as pessoas que podemos conversar. Não é com qualquer pessoa que você pode abrir o seu coração, conversar com alguém, dialogar com alguém sobre a sua vida. Tem as pessoas. Louvado seja Deus. Deus está falando conosco nesta noite. Ele está falando conosco e está dizendo: fique em silêncio, fale menos, ore mais, busque mais, que nós venhamos acordar, que nós venhamos despertar para esta realidade. Louvado seja Deus. Assim como o filho pródigo, ele caiu em si, ele acordou, ele despertou. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, mas a palavra de Deus é esta, nesta noite, nesta oportunidade. Acorde, desperte, louvado seja Deus. Creia no poder da oração, no poder da fé, no poder do silêncio, no poder da obediência, no poder da palavra, e o milagre chegará. E assim como Deus levantou o filho pródigo e mudou a vida dele, Ele vai fazer mesmo assim na nossa vida. Ele vai mudar o seu quadro, Ele vai dar vitória, Ele vai transformar essa situação. Do jeito que está, não vai permanecer, porque Deus, Ele abre mar, Deus fecha mar, muda gente, se converte gente, mas o nome dele será exaltado em nossas vidas. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, que esta palavra ela fique em nossos corações, em nome de Jesus.